Boletim Esportivo com Tadeu Barbieri. Boa noite. Domingo recomeça o Campeonato Municipal de Futebol Amador em sua primeira divisão. 4 jogos estão marcados para esta rodada. Nós teremos as seguintes partidas. Lá no Parque Aliança, o São José jogando contra o IBEC. No estádio José Luiz Vicente, lá em Silvânia e Piauí. Nós teremos também o jogo entre Pereira e Palmeirinha, lá no Juvenal dos Santos, na Pereira. E no Genésio Gandim, na Vila Guarani, o Guarani jogando contra a União do Bosque. Lembrando que os jogos começam às 9h45 da manhã. Também no domingo, está de volta o Campeonato Paulista em suas categorias de base. Os times sub-11 e sub-13 da Matonense voltam a campo para tentar sua primeira vitória na competição. O adversário será o Rio Claro. O jogo ou os jogos em Rio Claro, às 9 da manhã. O jogo sub-11 é por volta de 10h30 da manhã, o sub-13 Rio Claro e Sociedade Esportiva Matonense. Neste meio de semana estão acontecendo os jogos de volta, tanto da Copa Sul-Americana quanto da Libertadores da América, em termos de oitavas de final. Pela Sul-Americana, vamos ver o que já aconteceu. Nós tivemos aí o Fortaleza, que empatou com o Libertad 1-1 e garantiu vaga nas quartas de final. O Defensa e Justiça da Argentina bateu o Emelec por 1-0, já havia vencido no Equador por 2-1, também garantiu a sua vaga. News Old Boys e Corinthians ficaram no 0-0, mas o Corinthians tinha vencido por 2-1, portanto está classificado para as quartas de final também. E aí nós tivemos o Goiás, que ontem perdeu em casa para o Estudiantes 2-0. Já tinha tomado 3-0 lá na Argentina, 2-0, 5-0 no agregado. O Estudiantes segue e o Goiás está eliminado. Lembrando que o Estudiantes será o adversário do Corinthians na próxima fase. E em Assunção, no Paraguai, Guarani e Botafogo ficaram no 0-0. Resultado que classificou o time carioca para a próxima etapa, já que havia vencido o jogo de ida no Newton Santos. Hoje teremos jogos, daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, no Morumbi tem São Paulo e São Lourenço. São Lourenço venceu por 1-0 na ida, joga pela vitória, joga pelo empate. O tricolor paulista precisa ganhar por um gol de diferença, aí pode ser 1-0, 2-1, 3-2, para levar para os pênaltis. Ou 2 ou mais gols de diferença para garantir a sua vaga nas quartas de final. 9 da noite, aí uma novidade. Neoquímica Arena, no campo do Corinthians, em Itaquera, Red Bull Bragantino jogando contra o América Mineiro. A ida foi 1-1, quem vencer se classifica. E para fechar, lá no Equador, a LDU recebe o Ñublense, o time chileno. A LDU já venceu por 1-0 lá no Chile, é muito favorita para garantir também a sua vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. As datas também já estão definidas, hein? No meio de semana de 23 e de 30. Normalmente 22, 23, 24, 29, 30, 31, depende do que a TV vai querer fazer. Assim como a Sul-Americana, a Libertadores da América também está na mesma pegada neste meio de semana. Tivemos jogos na terça-feira, tivemos jogos ontem e teremos hoje. Vamos conferir o que já aconteceu na Libertadores da América. O Fluminense bateu o Argentinos Júniors por 2-0, garantiu sua vaga nas quartas de final. O Atlético Paranaense venceu o Bolívar por 2-0, mas tinha perdido a ida por 3-1. Deu 3-3 no agregado, empatou. Disputa dos tiros livres da marca do pênalti, deu Bolívar 5-4. O time boliviano está classificado e o Furacão eliminado. O Inter bateu o River Plate por 2-1 lá no Beira-Rio. Tinha perdido por 2-1 no Monumental de Núñez. Empate no agregado. Vamos para os pênaltis. Internacional passou 9-8. E nós teremos Internacional e Bolívar. Esse já é um confronto de quartas de final definido na Copa Libertadores da América. Ontem nós tivemos o Del Valle, que empatou com o Deportivo Pereira 1-1 lá no Equador. Tinha perdido por 1-0, está eliminado o Del Valle. Boca e Nacional do Uruguai ficaram no 2-2. Tinha empatado 0-0 a ida, 2-2 a volta. Né? Nos pênaltis deu Boca 4-2. E o Palmeiras, que se classificou empatando com o Atlético Mineiro sem abertura de contagem no Allianz Parque. Palmeiras que terá agora o Deportivo Pereira como seu adversário nas quartas de final da Libertadores da América. Hoje, outras definições. 2 jogos, às 9 horas da noite. Lá no Paraguai, em Assunção, o Olímpia recebe o Flamengo. Na ida, o Flamengo fez 1-0.
joga pelo empate, joga pela vitória. O time paraguaio tem que vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, por 2 ou mais para se classificar. E daí sai o adversário do Fluminense. Poderemos ter um Fla-Flu nas quartas de final da Liberta. E também 9 da noite, lá na Argentina, o Racing recebe o Atlético Nacional da Colômbia. No jogo de ida, o time colombiano venceu por 4-2. Estava ganhando por 3-0. Tomou 2 gols, e aí foi buscar o quarto. Então tem aí a possibilidade de jogar contra o Racing pelo empate, pela vitória e até pela derrota por 1 gol de diferença, que ainda assim garantirá a vaga. E aí sai o adversário do Boca nas quartas de final da Libertadores da América. Alguns grandes já caíram, já ficaram pelo caminho, como o Atlético Paranaense, como o River Plate, como o Atlético Mineiro. Né? Vamos ver como é que a coisa vai se encaminhar. E também na Libertadores, 22, 23 e 24... 29, 30, 31, enfim, nesses meios de semana é que teremos os jogos de quartas de final. Vale uma explicação. Inicialmente, esses jogos aconteceriam só em setembro, mas como temos data FIFA, os jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo agora em setembro, a Conmebol teve que reverter essa situação e puxou os jogos, então, para o final do mês de agosto. Mas deixando Sul-Americana, deixando também a Libertadores da América do lado, vamos voltar para o Campeonato Brasileiro. Tem rodada sim, senhor, no final de semana. A última rodada do primeiro turno. Claro, tem 2 jogos pendurados. Um dia a CBF remarca. Não podemos ter pressa. Vamos ver o que vai acontecer no final de semana. Sábado, um jogo isolado do líder, né? O líder Botafogo, que pode estar perdendo Lucas Perry, o goleiro, e também o Adrielson, o zagueiro, para o Lyon da França, hein? Botafogo e Internacional, 9 da noite, Newton Santos. No domingo, nós teremos já pela manhã, às 11 horas, Atlético Mineiro e Bahia, 4 da tarde, América Mineiro e Goiás, Grêmio e Fluminense. Teremos também, ainda no domingo, Corinthians e Coritiba, 16 horas, Neoquímica Arena. Às 18h30, Fortaleza e Santos, na estreia do Diego Aguirre comandando o Santos, e Flamengo e São Paulo se enfrentando lá no Maracanã. Nós teremos na segunda-feira, acredite se quiser, na segunda-feira, dia 14, às 7 horas da noite, Allianz Parque, Palmeiras e Cruzeiro, e um pouco mais tarde, às 9 da noite, em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino jogando contra o Vasco da Gama. Acho que acabou? Não acabou, não. Tem um jogo na terça-feira. Na terça-feira teremos Atlético Paranaense e Cuiabá, às 8 horas da noite, lá na Arena da Baixada. Segunda-feira, dia de mais um boletim esportivo para você. Até lá!